Quando nós passamos por uma grande mudança, nós ficamos sempre entretidos em entender o porquê. E o vídeo de hoje é sobre isso. É sobre entender o porquê. Por que eu comecei a fazer essa mudança? Por qual sentido? Por qual propósito? De onde veio a minha motivação? De onde surgiu? Por que eu quis largar muitas coisas que eu já fazia? E eu vou falar para vocês resumidamente que não foi do nada. Não foi do além essa mudança, foi algo mais interior assim, que vem acontecendo já tem praticamente um tempo. E obviamente a minha vida ela endireitou para um lado, só que ao mesmo tempo que ela endireitou para um lado, ela desorganizou no outro, porque a partir do momento que eu me endireitei de um lado, eu tive que fazer escolhas que complicaram meu outro lado assim. Então eu tinha pedido para Deus tirar da minha vida todas as coisas que não faziam mais sentido, e aí com isso eu acabei saindo de algumas coisas que eram rentáveis financeiramente na época em questão, mas que hoje eu entendo que foi por uma razão, foi por um motivo. A questão desse vídeo aqui é realmente tentarmos entender o porquê que é necessário mudar, o porquê que é necessário às vezes se afastar ou parar um pouco para entender o porquê que você está inconformado com tudo. Você está num trabalho, você está num relacionamento, você está com seus amigos, você está com a sua família, mas tem alguma coisa que você não se sente bem, não se sente confortável. Às vezes você está só vivendo no automático que você nem percebe os dias passarem, as coisas acontecerem, sei lá, um aniversário da vida, uma data especial. Você acaba simplesmente só vivendo no automático e não percebe realmente onde está indo. O que foi a pessoa que te motivou antes para chegar onde você está hoje? Se o que você está hoje é o que você quer para daqui 5 anos? Cara, tem tantas perguntas que dá para ser feita nesse quesito do porquê, que se eu fosse falar aqui todas as perguntas que vocês poderiam fazer para pensar sobre isso, demoraria aqui um vídeo muito longo. E eu percebi que muito da minha transformação foi por simplesmente chegar ao ponto de entender que eu estava inconformado com a vida que eu levava, inconformado com a maneira como eu me cuidava, inconformado com a maneira que eu pensava, inconformado com a maneira que eu agia. Resumidamente, eu fiquei inconformado. Inconformado acho que é a palavra exata de tudo aquilo que eu vivenciei nesse início de ano até agora. A minha transformação, ela saiu do quê? Por que eu parei para pensar nisso? Porque eu comecei a namorar e eu falei assim, mas beleza, eu sou um rapaz legal, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu faço minhas coisas, mas qual é a minha construção? O que vai me motivar lá pra frente? Então hoje, por exemplo, hoje não, mas o que eu fazia não fazia sentido pra mim continuar, porque não era o que eu queria passar, tanto de valor quanto de propósito. Então foi onde realmente eu tive que respirar. Foi como eu falei no vídeo anterior, eu tentei fazer tudo de tipo assim, tá tudo errado, vamos mudar tudo. E não é assim que funcionam as coisas precisam acontecer com um tempo. Você precisa primeiro entender onde você quer chegar. Você precisa primeiro entender quem você quer ser. Um exemplo aqui dentro de casa, sei lá, eu e meu pai. Eu sinto que eu não estava tão presente dentro de casa. Tá, por quê? Como que eu quero ser? Como que daqui 5 anos eu quero estar presente dentro de casa? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu quero ter R$1 milhão na minha conta. Beleza, eu tenho que buscar um novo trabalho? Eu não tô falando aqui para simplesmente você desistir de tudo, simplesmente você abandonar o barco e falar, não é isso que eu quero ser, eu vou virar jogador de futebol. Não, pô. Tem que ter consciência, tem que ter constância naquilo. Hoje você trabalha com isso. Você precisa disso para pagar suas contas. Então, o meu erro foi literalmente cortar tudo de uma vez, que aí eu tive que realmente repaginar, e assim, não foi fácil. Nós estamos hoje no meio do ano, e aí agora que eu tô começando a entender qual que é o caminho que eu vou trilhar, o que eu vou trilhar, como eu vou trilhar, e as pessoas também que eu quero à minha volta, porque isso faz a total diferença. As pessoas com quem você anda, as pessoas com quem você convive, elas ditam, querendo ou não, a forma como você pensa. Me diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. É mais ou menos nessa pegada, entendeu? Não tão metódico assim, mas se você convive com pessoas que não têm prospecção de crescimento, se você convive com pessoas que só pensam em curtir, só pensam em festar, você vai simplesmente, querendo ou não, você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa fora da curva, mas a maioria das pessoas acaba se sujeitando a viver e repetir os mesmos jeitos das outras pessoas que convivem. Agora, se você caminhar com, sei lá, um empresário, uma empresária, que eles têm a prospecção de falar,
pô, esse ano eu faturei 1 milhão, ano que vem eu quero faturar 2. Como que eu vou fazer isso? Ah, que livros que eles estão lendo? Ah, que lugares que eles estão frequentando? Networking, vai trabalhando. E foi isso que eu falei assim, que eu fiquei literalmente 3 anos da minha vida. Antes eu fazia isso e eu acabei indo para um outro caminho e tá tudo bem. Deus, ele guia a gente da maneira que tem que ser. Era para eu passar por tudo que eu passei, para entender meu propósito. Eu acho que tudo foi válido, acho que nada é descartado. Só que eu acho que a gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. Passou, beleza. Errei. Acertei. Mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Tá, isso aqui que eu tô fazendo agora, conversa com o que eu quero ser aqui no futuro? Isso aqui com o que eu tô fazendo agora? Ah, minha proximidade com Deus, minha proximidade com a minha família, minha relação com a minha namorada, minha relação financeira, em relação à forma como eu me alimento, em relação à forma como eu faço exercícios. Cara, se você começar a elencar todos os pontos e escrever, olha, eu não tô legal, tô me sentindo fraco. Ah, por quê? Por que você tá se sentindo fraco? Porque, por exemplo, não se alimenta certo, não dorme certo, tem N fatores, entendeu? Então isso é um exemplo só do que a gente pode pensar aqui. E literalmente você se sentir inconformado é o que vai te motivar a buscar um propósito novo. Por exemplo, não adianta nada você se sentir inconformado, você começar a mudar uns hábitos, você começar a criar novos projetos, mas você não tem um norte. Então, beleza, tô aqui agora criando esse novo projeto para vocês. Eu não tô criando isso aqui do nada. Pensa que vocês olhem para mim e falam, ah, legal, o Caio teve uma vida boa, mas por que ele tá reclamando disso? Por que o Caio tá aqui mudando conteúdo? Por que o Caio tá aqui tentando passar para vocês a transformação que tá acontecendo em mim? Por que eu tô aqui tentando mostrar para vocês que eu tava literalmente inconformado e estagnado com a vida que eu levava antes? Porque eu tava preso numa ilusão. Eu estava preso na ilusão de que algumas coisas eram boas e eu entendi hoje, através de leitura, de livros, através da leitura da Bíblia, através do convívio com novas pessoas, que eu estava num caminho errado. E tá tudo bem, se você acha que o caminho que eu levava era o caminho certo, é você. Entenda que o inconformismo é contigo. Você precisa entender o porquê que você está inconformado. Ah, hoje eu levo essa vida aqui, mas eu queria levar essa vida aqui. Tá, o que eu preciso fazer para levar para essa vida aqui? Então você precisa primeiro, antes de mais nada, saber o que tá te inconformando, o que você tá inconformado, para aí depois você entender, beleza, tô inconformado com isso, qual que é o meu propósito, quem eu quero ser. É literalmente isso. Hoje o vídeo é sobre o porquê de mudar, quem eu quero ser. Literalmente, vou mudar por causa disso porque eu quero ser isso. Pronto, é tipo literalmente isso. Tô inconformado com isso, quero melhorar isso, quero ser isso. E antes de resumir o vídeo, né, pra dizer pra vocês só mais um ponto aqui que eu acho que é o ponto crucial do vídeo. Não sei a religião de vocês, mas é o seguinte, né, o que funcionou pra mim, às vezes não funciona pra vocês, mas eu vou falar pra vocês o que funcionou pra mim. Eu literalmente estava em movimento, eu sempre fui um cara que sempre buscou crescimento, eu sempre me virei com o que eu queria fazer. Por exemplo, eu queria viajar, então eu fazia de tudo, juntava dinheiro, vendia o que precisava vender, trabalhava pra alguém, fazia tudo e eu consegui viajar. Nunca tive essa dificuldade de buscar fazer. O porém de tudo foi enxergar que por muito tempo eu simplesmente fiquei nesse vazio. Qual é o vazio? O que eu quero, eu compro e eu fico nisso. Eu não guardo nada, eu não penso em crescimento, eu não penso em constituir família, eu não penso em filhos, eu não penso em nada. Eu simplesmente estava vivendo no automático. Esse ano mudou tudo isso, esse ano, graças a Deus, mudou tudo isso. Foi onde eu me aproximei mais, tanto da minha família, que eu me aproximei mais, tanto da palavra. Hoje, uma coisa que eu faço que eu nunca, assim, posso falar nunca mesmo, assim, é ler a Bíblia. Li a Bíblia, assim, sei lá, quando eu ia na igreja, há muito tempo. Eu tinha o hábito de orar, mas era uma oração bem leve e automática. Hoje eu converso toda hora com Deus. Na minha cabeça, ele tá me respondendo e a gente tá trocando uma ideia e tá fluindo. Ele que tá me guiando. Eu tô sendo apenas um porta-voz da palavra dele comigo. Que aconteceram coisas no passado, mas que sei lá, eu não estava tão próximo de Deus e hoje eu tô e eu entendo que eu estava errado, mas que eu posso me perdoar para seguir, entendeu? Então, hoje eu tô num processo de transição até comigo mesmo, estava inconformado com tudo, elenquei os pontos que eu estava inconformado e estou buscando entender isso e me transformar. E a ideia daqui é literalmente fazer com que vocês acordem para a vida, literalmente como eu acordei. E para finalizar aqui, galera, isso daqui não é um vídeo onde eu vou te falar assim, cara, você precisa comprar isso daqui que vai transformar sua vida, não. A ideia aqui dos vídeos vai ser literalmente trazer para vocês toda a transformação, toda a busca de propósito, tudo que eu tô fazendo para me tornar uma pessoa melhor. E futuramente sair desses meus inconformismos e buscar
aí a minha melhora, o meu objetivo, o meu propósito. Eu tenho hoje, eu vou falar aqui pra vocês, propósitos bem definidos. Coisa que eu, por 30 anos, não havia feito. Antes eu queria ser jogador de futebol, tinha minha cabeça presa em algumas coisas, depois eu só busquei financeiro e fiquei vazio. Hoje eu tenho um propósito. E eu posso falar pra vocês pelo menos o propósito básico aqui. Eu não preciso falar metas nem objetivos, mas pra vocês entenderem. Hoje eu quero ser um provedor da minha família, eu quero constituir família e eu quero ter filhos. E eu vou fazer de tudo para que eu consiga ter condições para dar para minha família pelo menos o que meu pai me deu e poder proporcionar para os meus pais tudo aquilo que eles proporcionaram para mim. Simples. Eu quero ser presente da mesma forma que as pessoas que me fizeram chegar até aqui hoje. Literalmente é esse meu objetivo. Hoje, junto com a Sara ali, eu quero construir família, quero ser um homem provedor, quero me transformar num empresário de sucesso, num empreendedor de sucesso, quero ajudar pessoas a enxergarem isso nelas, através dos meus vídeos, através da maneira como eu tô agindo, no meu pessoal, no meu dia a dia. Então a ideia literalmente agora é apagar tudo aquilo que eu estava inconformado e me transformar hoje literalmente naquilo que eu quero ser, com um propósito bem definido, com Deus ao lado e com a minha família junto de mim. Beijo.